Marcelo, obrigado pelo aceite desse convite, né, que é de um assunto que mudou minha vida, né? Depois, no decorrer desse papo, eu conto um pouquinho mais dessas transições de jornada, que foi uma coisa muito importante para mim, e que eu acho muito interessante trazer e compartilhar com todos aqui que acabam, de alguma maneira, se conectando com o blog ou com outros canais, a respeito do mindfulness, né? Para quem estiver nos acompanhando, eu vou deixar uma mini bio ali do Dr. Marcelo Demars na descrição desse artigo, para vocês conhecerem um pouco mais, também com os links que a gente vier a citar aqui, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Já até adianto Mindfulness Brasil e outros canais aqui que são muito importantes e muito interessantes. Então, mais uma vez, obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui. A pessoa é sacanagem, né? Ela solta a fala assim, na hora que você tá com o copo na mão, você vai tomar. Já quebra a seriedade. Eu já aviso qualquer um que a qualquer momento pode passar um gato na frente dessa câmera aqui. Marcelo, eu penso da gente talvez começar esse papo começando do começo, né? Que história é essa de mindfulness? O que é mindfulness? Mindfulness é um tema que tem aparecido, né? Tá cada vez mais na moda, mas é uma palavra, primeiro que é uma palavra em inglês, então muitas vezes não tem, não faz sentido, não tem um significado, né? Quem não conhece sobre o tema. Mas a gente está falando quando a gente fala mindfulness, a gente está falando de várias coisas. Essa é outra confusão, né? A primeira coisa que a gente está falando é um estado da mente, um estado psicológico, né? Um estado de atenção, onde nós estamos focados, conscientes, né? Percebendo aquilo que a gente está fazendo enquanto a gente está fazendo, né? Então, é um dos estados da mente. Esse estado, ele traz essa questão do foco, da consciência, da presença, né? É um estado da mente que todos nós temos, mas que é facilmente perdido ao longo do dia. Algumas pesquisas nos mostram que metade do dia a gente não está realmente conectado com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, estou aqui conversando com você, às vezes a minha mente vai para outro lugar, né? Estou lendo um livro, tenho que voltar algumas páginas. Conheci uma pessoa nova, já esqueci o nome dela, porque eu não estava realmente conectado. Então, é um estado da mente que a gente perde facilmente, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que ele pode ser treinado, né? Então, ele é natural, mas pode ser treinado, assim como a gente pode praticar atividade física, treinar nosso coração, nossos pulmões, nossos músculos, a gente pode treinar esse estado da mente, né, para que a gente possa usá-lo mais no nosso dia a dia, ou não perdê-lo tanto no dia a dia. E aí tem uma série de exercícios que a gente pode, né, fazer regularmente, praticar, treinar, para que a gente possa estar mais focado, mais consciente no nosso dia a dia, né. Esses são os dois estados, né, são duas perspectivas comuns, né. E esses exercícios a gente faz uma ligação com a meditação, né? Muito desses exercícios para a gente treinar esse estado de atenção são técnicas meditativas. E aí gera outra confusão. Quando a gente fala meditação, também é um termo muito grande, né? Muito amplo. A gente tem várias técnicas aí nesse termo meditação. Então, algumas dessas técnicas a gente usa para treinar esse estado de atenção plena, né? E a outra confusão é que essas técnicas elas estão em vários contextos, né? Elas podem estar hoje em dia num curso, num treinamento dentro de uma empresa, dentro de um hospital, dentro da universidade, mas, né, tradicionalmente, né, há muito mais tempo elas são usadas em contextos filosóficos, contextos da espiritualidade, contextos religiosos, né? Então ela é milenarmente, né, presente nas tradições humanas, em especial nas tradições contemplativas. Mas nos últimos 40 anos, em especial, ela começa a aparecer em todos os lugares, né? Aí de uma maneira que a gente chama laica, científica. Então sai um pouco das tradições, né, da espiritualidade, da religiosidade, e entra na ciência, na universidade, nos hospitais, nas empresas, né? Mas é o mesmo, a gente está falando do mesmo estado da mente, esse estado de atenção, né, de presença, de foco,
e de técnicas semelhantes, né? Técnicas que treinam esse estado. Então, quando a gente vai falar de mindfulness, a primeira coisa que é importante é a gente ter ciência, né, e clareza de que não necessariamente nós estamos falando sobre religião, né? A gente está falando de práticas, de certa forma, corporais, né? Eu acho que práticas saudáveis, assim como a gente faz uma atividade física, escova os dentes, toma banho, a gente também faz esse tipo de higienização, exercício da própria mente. Estou pensando correto aí? É exatamente isso, né? Então, são práticas, exercícios que estão no nosso, que podem estar no nosso dia a dia, né? Essa que é a ideia. Logicamente, né, se a gente voltar nas tradições, elas fazem parte de um sistema filosófico, ou de um sistema de caminho da espiritualidade, de iluminação, ou de um sistema religioso, porque elas são, porque nesse estado é da humanidade, né? Então ele tem a ver com tudo, ele é transversal, vamos dizer assim, né? Eu posso olhar de vários parâmetros, de várias perspectivas, mas também eu posso olhar dessa questão do cotidiano, né? Como você falou, eu posso escovar o dente no piloto automático, ou escovar percebendo que eu estou escovando. Eu posso me alimentar no piloto automático, posso perceber que eu estou comendo. Posso caminhar no piloto automático, posso perceber que eu estou caminhando. Então, são estados da mente que são acessíveis e esse estado de mindfulness, ou de atenção plena, a gente pode trazer para coisas do cotidiano. Essa que é a proposta, na verdade, mais contemporânea, né? Essa proposta que sai da religião, da espiritualidade, e vai para o dia a dia, para o cotidiano, né? Para algo mais do dia a dia. Sabe que eu tenho uma passagem muito interessante com mindfulness, né? No meu caso, eu vim pelo ingresso do budismo, mas depois eu fui conhecer de uma forma laica, né, como mindfulness. Por volta ali de 2017, eu tive uma crise de burnout muito grande, né, numa empresa em que eu trabalhava, e eu cheguei no 2017, não, desculpa, 2014. E uma grande desconexão, assim, com minha vida profissional, muito fechado, muito corrido, muito arrastado, né, pelo tipo de rotina, sem ter qualquer tipo de consciência de como estava o meu dia. Quando eu via, já tinha passado um ano, assim, é mais ou menos assim, né? Poxa, esse ano, como que foi, né? E E assim, aí eu comecei com essas práticas, né? Eu tive minha primeira tutora, que foi uma pessoa em comum que você conhece, nossa, que é a Giane Pili, que foi ter todo esse tipo de carinho comigo, de me instruir nas práticas, né? Não só inicialmente pelo budismo, mas depois de uma forma uma forma laica pelo Cultivation Emotional Balance, né? Do Mind and Life. E aquilo trouxe uma perspectiva muito interessante a respeito de como que a nossa vida pode ser diferente no mundo do trabalho, né? Principalmente no mundo profissional, onde a gente é facilmente arrastado, seduzido e, de certa forma, até coagido com diversas informações, diversas circunstâncias e cenários. Eu queria te pedir para falar um pouquinho dessa importância, né, do mindfulness, como que o empresário, o profissional que está vendo a gente, assim, pode, e não tem contato com esse tema, pode olhar para o mindfulness como uma ferramenta interessante para mudar a sua forma de lidar com a profissão e com o trabalho. Isso é bem interessante, né? Muitas pessoas buscam mindfulness ou outras, né, ferramentas, outras estratégias, né, de lidar com o estresse nesses momentos de crise, realmente, né? E a crise no trabalho é bastante comum, né? Podendo levar ao burnout, esgotamento, ou uma crise pessoal, né, da família, etc. Então, esses momentos de crise, né, são momentos também de mudança. Então, a gente busca mudar algo, né? E aí essas ferramentas podem nos ajudar, e Mindfulness é uma dessas ferramentas. Esse é um outro aspecto, na verdade, de Mindfulness, né, que a gente não tocou ainda. A gente falou do estado da mente, do treinamento, mas, né, o treinamento desse estado mental nos ajuda a
ter mais saúde mental, né? Nos ajuda a ter mais saúde física e mental, por vários caminhos, né? E um deles é lidar com estresse, né? Estresse todo mundo sabe, né? Já sentiu, não consegue definir, mas sabe que é, né? Uma pressão, uma demanda excessiva, algo que, né, nos põe para baixo, algo que, né, modifica nosso corpo, nossa mente. Então, esses momentos de crise, geralmente, eles afloram dessa maneira, né? Uma sensação de sobrecarga, de não estar dando conta, né? Às vezes a gente fica paralisado, às vezes fica mais irritado, né? E aí a gente começa a procurar alguma coisa para ajudar. E mindfulness, né, é uma dessas algumas coisas, né? Por quê? Porque ele ajuda a gente, primeiro, a perceber, né, que tem alguma coisa errada. Então, esse estado de consciência, tanto do corpo como da mente, faz com que a gente saia do piloto automático, como você falou, né? Às vezes eu tô lá fazendo as coisas, eu percebo, quando eu percebo, já passou um ano, né? Tem um caso muito interessante de uma pessoa que fez um treinamento com a gente, que ela contou que o dia que ela percebeu que ela precisava de ajuda, é que ela saiu de casa para trabalhar, chegou no trabalho carregando saco de lixo, ou seja, ela ia colocar o lixo para fora de casa, não percebeu que ela estava com o lixo na mão e foi para o trabalho com o lixo na mão e só percebeu lá, ou seja, ela estava totalmente no piloto automático. Ela falou, não, alguma coisa está errada, né? Hum, Como que isso aconteceu, né? Então, esses momentos de crise nos levam à mudança. E aí, mindfulness pode, primeiro, nos ajudar nesse sentido, né, de nos perceber o que é meu dia a dia, né, na vida particular, no trabalho, tem afetado o meu corpo, minha mente, né? Como que eu posso atuar de maneira mais ativa nesse processo? Que mudanças que eu posso fazer, né? Ou o que está gerando esse estresse, né? O que o estresse gera no meu corpo, em termos de emoções, de pensamentos, né, de sensações físicas. Então, eu começo, é como se eu começasse a ler o próprio manual de instrução, né? Qual que é o manual de instrução do Marcelo, do Samilo? Eu vou entendendo como eu estou funcionando nesses contextos, né? Vou compreendendo melhor, né, como eu funciono, minhas emoções, meus pensamentos, começa a promover mudanças, né? Outra coisa também que acontece é a gente voltar a perceber os valores de vida, o que é realmente importante, se aquilo está alinhado, né, com o nosso trabalho, com a nossa vida. Então, é um momento de mudança de perspectiva, né, de trazer mais consciência para aquilo que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, saindo um pouco do piloto automático. Então, esses momentos de crise nos levam a isso, né, essa busca. é muito interessante, né? E eu lembro quando eu cheguei, eu comecei a fazer, eu comecei a praticar, a primeira coisa que eu ficava tentando era, para mim, na minha cabeça, né, era meditação era tentar fazer com que os pensamentos parassem, né? Eu não pensar em nada no começo, assim. Uhum, Depois eu fui descobrir que não era bem isso, assim, né? Eu queria que sim. você pudesse contar um pouquinho, assim, né, dessas, às vezes, ah, desses, de certa forma, mitos, desses, de certa forma, conceitos que as pessoas têm, sem, esses preconceitos, né, que se tem sobre meditação e sobre mindfulness, né, para aquela pessoa que às vezes também está começando, conhecer um pouquinho disso, né, que tipo de coisa, assim como eu pensava, que não era não pensar em nada, né, o que mais que você pode É, contar, esse é assim? um, essa é uma ideia comum, né, que a gente traz, porque existem realmente meditações que são concentrativas, né? Ou seja, eu tento, né, limpar a mente, tem uma determinada função, mas não é o caso de mindfulness, né? Mindfulness não se propõe a isso, né? Então, mindfulness é mais um treinamento de consciência, de autoobservação consciente, né? Então, as técnicas que a gente usa são para que eu possa, né, elas facilitam o treinamento, para que eu possa me observar melhor, aquilo que eu falei, né, conhecer melhor como é que eu funciono, né? E os pensamentos fazem parte disso, né? A gente não vai deixá-los de fora, até porque eles estão o tempo inteiro, fazem parte da nossa vida, né? O ser humano tem como característica a linguagem, o pensamento, então isso faz parte da nossa vida e é muito importante. O que vai as técnicas nos ajudar é a notar melhor esses pensamentos, né? Que eles não sejam tão automáticos, que eles não fiquem controlando a nossa mente, né, de maneira automática. Então, a gente vai
É lógico que isso acontece, né, de maneira progressiva no treinamento, mas vai chegar um momento que a gente vai prestar atenção, né, ou tomar consciência dos próprios pensamentos. Que é totalmente o contrário dessa ideia, né, de limpar pensamentos. Não. A gente vai olhar para os pensamentos, mas de outra perspectiva, essa perspectiva mais consciente, compreendendo, né, como que eles funcionam, por exemplo, né? A gente sabe que tem dois tipos de pensamentos. Tem os pensamentos voluntários, que são aqueles que a gente quer ter, então vou pensar em algo, vou planejar algo, né? Vou refletir sobre algo. E tem os pensamentos involuntários, né? Que aparecem aleatoriamente. Esses, por exemplo, né? Estou lendo um livro, vem a ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, pensamento involuntário, não tem a ver com o que eu estou fazendo naquele momento. Mas muitas vezes a gente se gruda nele, né? Por mais que eu esteja com o objetivo de estar lendo o livro, e vem o pensamento que o que eu vou fazer nas férias, eu começo a pensar o que eu vou fazer nas férias. Então, aquilo me tira, né, daquilo que eu estou fazendo. Então, em Mindfulness, a gente vai começar a perceber essa diferença, né? O que é um pensamento que, nesse momento, eu quero ter, o que me ajuda? O que é um pensamento que é automático, que me tira a atenção? Como lidar com isso, né? Então, os pensamentos fazem parte da nossa vida, o treinamento vai nos ajudar a lidar melhor com eles, né? Mas então não é mente em branco. Essa é uma ideia que a gente tem que não tem a ver com mindfulness, né? Uma outra ideia é que mindfulness é aquilo que a gente estava falando, né? É só para quem tem alguma crença ou religião, né? Como tem o vínculo, né, real, né, de mindfulness com várias tradições, né, com o budismo, com o hinduísmo, com o cristianismo, com o islamismo, né? As várias tradições, com os gregos estoicos, né? Tem muitas tradições humanas que usaram a ideia de mindfulness ou as práticas, né? Às vezes a gente acha que para praticar mindfulness eu tenho que estar ligado a alguma tradição, alguma religião, e não é verdade, né? Então eu posso também praticar mindfulness como algo do dia a dia, como a gente estava falando, né? Um outro preconceito é o preconceito de que mindfulness é balela, né? É algo esotérico, que não tem fundamento científico, né? E a gente, hoje em dia, tem mais de 20 mil estudos, né, científicos sobre mindfulness. Então, esses benefícios, né, estão cada vez mais estudados e comprovados pela ciência. Então, tem uma base científica também, né? E o outro é que mindfulness é relaxamento, é uma outra confusão também, né? Como a gente fala que mindfulness ajuda, né, no estresse, a gente acha que mindfulness é para relaxar, que também é bom, né, relaxar, mas existem técnicas melhores, né, fazer uma massagem, passear, né, mas mindfulness ele ajuda no estresse, não é via relaxamento, é via essa nova perspectiva que a gente falou, né, é olhar para os fatores de estresse desde uma nova perspectiva, ou entender como que o estresse, né, modifica nosso corpo e nossa mente. É um outro tipo de caminho que não é via relaxamento, né? Então, tem algumas ideias pré-concebidas, que a gente, inclusive, trabalha isso nos treinamentos, né, para que as pessoas compreendam e possam praticar, porque um problema dessas ideias pré-concebidas é que elas viram uma barreira, né? Então, se eu tenho a ideia de que eu não vou ter pensamentos, né, e eu vou continuar tendo pensamentos, parece que não está dando certo, né? Então, a pessoa tem que saber que não é esse o propósito, né? Então, é importante com essa conversa que a gente está fazendo, né? Até para as pessoas estarem mais bem informadas quando forem começar a praticar. E assim há menos resistência, né? Muito interessante, né? Assim, e sempre quando, assim, sempre quando a gente entra, ou pelo menos na maior parte das vezes, a gente entra em questões de autoconhecimento, coisas ligadas à mente, né? Existem muitos preconceitos. Assim, também acho que com a saúde, né? A respeito daquela história, né? Tem época que o ovo faz bem, tem época que o ovo faz mal. Da mesma É forma, eu verdade. acho que muita coisa que a gente traz, né, pro conhecimento da própria mente, né? Ou pela falta de conhecimento da própria mente, dessa dinâmica corporal e dessa dinâmica mental, né? Da saúde mental, como que isso acaba atrapalhando o desenvolvimento, né? E aí você tem todo um passo anterior para tentar quebrar essas barreiras para que algo de verdade possa progredir ali nesse treinamento, nesse aprendizado. E aí você comentou também a respeito, né, da questão científica e profissional a respeito de tudo isso. Me conta um pouquinho como que
Já vou deixar duas perguntas, assim, como que é isso na vida profissional, né, assim, como que as empresas e o mundo corporativo têm encarado isso ultimamente? E a segunda pergunta que eu já te deixo na sequência para você contar um pouquinho desse lado de prática, de treinamentos e de estudos que vocês têm, né, ali no Mindfulness Brasil, a, as pessoas terem isso como fonte. Então, fica à vontade. Legal, né? Uma das áreas de aplicação de mindfulness é o mundo do trabalho, né? É o mundo corporativo, as organizações, a saúde ocupacional. Quando a gente fala de mindfulness, outra perspectiva que a gente acabou não tocando muito, é que a gente está falando também de treinamentos, né? Então, são treinamentos estruturados, como se fossem cursos, né? Isso vem acontecendo nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos, a partir do trabalho do John Kabat-Zinn, né? O John Kabat-Zinn é um professor aposentado de medicina da Universidade de Massachusetts, e ele criou esses treinamentos, né? Treinamentos para a gente aprender mindfulness. Esses treinamentos, eles têm uma certa estrutura, em geral eles duram 8 semanas, né? Uma sessão por semana, de 2 horas aproximadamente. Existem vários desses treinamentos, né? Então, quando a gente fala dos benefícios de mindfulness, muitas vezes a gente está falando dos benefícios da pessoa passar por esse treinamento, né? Então, se ela passa por esse treinamento, começa a incorporar essas práticas no dia a dia, com regularidade também, que é muito importante, e ela começa a ter os benefícios, né? E são esses treinamentos que têm entrado no mundo corporativo. Então, cada vez mais, a gente vê, né, as empresas promovendo esses treinamentos para os seus, né, colaboradores, líderes, com o objetivo que a gente estava falando, né, de melhorar o manejo do estresse, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde mental, né, ajudar as pessoas a poderem lidar com esses momentos de crise, né, que são normais no nosso dia a dia, e agora cada vez mais, né, essas crises externas também, né, pandemia, crises climáticas, então o mundo, né, está em ebulição, uma característica da nossa época, e as pessoas, né, no dia a dia, no trabalho, têm que lidar com isso, e mindfulness tem sido uma das ferramentas. Então as empresas têm se interessado pelos treinamentos de mindfulness nesse sentido, né, melhorar a qualidade de vida, melhorar a própria capacidade de atenção das pessoas, a capacidade de lidar com o estresse. Então, muitas empresas têm promovido esses treinamentos, né? Dentro do mundo corporativo, a gente faz muitos treinamentos, né, para empresas, tanto públicas como privadas, e vários outros centros fazem isso, isso no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, a aplicação, né, nas empresas, no mundo corporativo tem acontecido. E também não só para saúde mental, qualidade de vida, prevenção do burnout, né, mas também para a formação de líderes. Mindfulness também é uma ferramenta, né, para o líder lidar melhor com o estresse, lidar melhor com as relações interpessoais, né, ser um líder mais empático, né, que seja mais assertivo. Então, muitas empresas também têm feito treinamento de líderes nesse sentido. Então, o mundo empresarial tem tido uma aplicação grande de mindfulness e a gente vê bastante, né, muitos benefícios também, né? Inclusive já tem pesquisas sobre isso também. No Mente Aberta, a gente, né, o Mente Aberta é um centro de pesquisa e extensão dentro da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. É um centro acadêmico, né, um centro universitário, e ele se dedica às atividades que são próprias da universidade, né, que a gente chama do tripé acadêmico, que seria ensino, pesquisa e extensão, né? Então, na área de ensino, a gente certifica profissionais que queiram trabalhar com mindfulness, né? Então, tem um processo de formação que a gente faz em parceria, né, com o Mindfulness Brasil. Então, o Mindfulness Brasil é uma empresa, né, que faz a gestão dos cursos, e o Centro Mente Aberta é esse órgão acadêmico que faz a certificação e acreditação. Tem a parte de pesquisa, a gente produz conhecimento, faz projetos de pesquisa, né, avalia esses treinamentos para vermos efeitos na saúde mental, na saúde física, para estudantes, para profissionais, para pacientes com algum transtorno, com alguma doença, para pessoas dentro de empresas, né, para policiais, a gente fez um trabalho bem interessante com policiais também.
Então, a gente aplica e pesquisa, né? Coleta dados sobre o efeito dessas intervenções. E a gente faz também essa parte de extensão, né? Disseminar conhecimento, né? Então, a gente, todo primeiro domingo do mês, faz uma atividade aberta prática de mindfulness, para quem não conhece, poder praticar um pouquinho. A gente tem seminários científicos abertos, né? A gente tem playlist no Spotify, tem YouTube, tem uma série de atividades para que esse conhecimento seja disseminado, né? Então, o Mente Aberta se dedica a isso. É um centro de extensão, né, também um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, que é uma das agências de fomento, né? Eu coordeno o Mente Aberta e também sou orientador da pós-graduação, tanto na Unifesp como na USP, então a gente tem mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, né? Então é um sistema, é um ecossistema, né? Todo articulado com a missão de promover mindfulness. Que bacana, que legal, né? E eu espero, assim, né, que assim como me ajudou tanto, né, e tem ajudado tantas pessoas, que isso possa realmente cair de conhecimento público, as pessoas tenham cada vez mais acesso à informação de qualidade a respeito disso, né, as informações sérias, para que a gente possa, né, eu acho que vai ser não só já é, mas como vai ser, principalmente nos próximos anos, um dos grandes temas da nossa geração, né, a respeito de como que a gente lida com a própria mente, né? A gente passou tantos séculos lidando com espaço físico, com espaço com estruturas corporais e sobrevivência, e eu acho que até a própria inteligência artificial é um bom estímulo para isso, assim, né? Porque conforme vai tirando os mecanicismos que a gente está habituado a fazer, o que só sobra da gente é ser humano, né? E é O que interessante. vai restar é ser humano, é exatamente isso, né? A gente vai ter que desenvolver as habilidades que são próprias do humano, né? Com certeza a mente é uma delas, né? Tem Isso é razão. um desafio, assim, né? Para a gente conviver com a gente mesmo é bem difícil. Esse é o grande desafio. Marcelo, eu vou deixar para o pessoal aqui todos esses links que a gente comentou, uma bio sua também, os canais de contato. E eu quero, mais uma vez, eu sei que teu tempo é super corrido, eu te agradeço demais pela disponibilidade de bater esse papo e trazer essa série de esclarecimentos aqui que são, assim, indispensáveis no meu ponto de vista. Então, mais uma vez, obrigado pela essa disponibilidade e por todo esse conhecimento. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, né? Que é fundamental também, esse blog de divulgação, né? Trazendo informações, né, fundamentais. Então, estamos no caminho, estamos juntos nesse caminho. Fechou. Muito obrigado, até mais. Obrigado.